tive na Católica com essa missão de fazer o artefato e outras duas disciplinas que eram da área prática também, que de alguma forma eram coordenadas com esse esforço de criar um jornal laboratório, entre o primeiro semestre de 2010 e o primeiro de 2011. Então foram 3 semestres seguidos, né? Janeiro não, né? No começo de 2010, não sei exatamente que mês que começou lá, né? Foi quando eu comecei na Católica. E eu continuei até julho de 2011. Então foi um tempo aí de 1 ano e meio, se eu não me engano, de trabalho lá na Católica, né? E em que eu fui para lá realmente com essa vontade que casou com uma época em que o André, que era o diretor do curso de comunicação lá, ele tinha mesmo essa vontade de criar dentro do curso de jornalismo da Católica um ambiente que lembrasse um pouco do que a gente tinha experimentado na UNB, que era uma relação bastante intensa com essa vivência jornalística em redação, né? O laboratório faz sentido quando os alunos se apropriam dele como produto, né? Quanto menos os professores tiverem que insistir em proposição de pauta, insistir em proposição de entrevistas, em preocupações com apuração, em preocupações com diagramação, quanto menos o professor tiver com a mão na massa nessas áreas, mais interessante é o jornal laboratório. É você que faz, assim, o valor que ele vai ter para você e o valor que ele vai agregar para você depende muito da sua vivência com o negócio. O quanto você quiser sugar dos professores ou sugar da experiência aquilo que você pode desenvolver, vai transformar o seu produto em algo melhor ou simplesmente ordinário. Ao entrar no curso, soubesse que existia lá na frente, no 6º ou no 7º semestre, uma disciplina ou uma época em que eu vou ter o direito de exercer o que são os ensinamentos todos jornalistas que eu tenho ao longo do curso, num ambiente em que eu posso propor, em que eu tenho a voz ativa e que o produto vai ter a minha cara e da turma que está aqui comigo. E aí é uma coisa muito legal também, que você tem que aprender a desenvolver essa capacidade de argumentar e de tentar fazer com que as suas ideias prevaleçam ou não e entender os outros também, né? Entrar nesse jogo do coletivo, né? De você saber até onde você pode negociar por uma linha editorial, ou o quanto pode ser bacana você ter uma aposta mais em perfis, ou mais em reportagens, ou mais em opinião. A cara do jornal vai ser a cara daquela turma. E se é um produto que vem sendo feito ao longo do tempo pelos alunos do curso, onde que está essa história? Né? Onde que está essa memória do que foi o artefato até então? Né? Por essa relação de uma aparente despreocupação com essa história e com essa memória, você já percebia o tanto que ele era pouco importante dentro para os alunos e para a própria instituição. Inevitavelmente a gente ia ter acertos e erros, mas o laboratório é para isso. Né? Assim, e a gente tinha que ter esse instante de perceber o que deu certo e o que não deu certo. Né? E é ali também que ele se completa, na discussão sobre o que funcionou e o que não funcionou. Que na época da UNB funcionava até espontaneamente. As pessoas das outras turmas já pegavam o jornal, pregavam no mural, faziam um círculo onde estava o erro de ortografia, o erro de concordância, o erro de informação, as incongruências das matérias, faziam perguntas ali, marcavam em vermelho e tal. Então você se sentia devassado. Isso é ao mesmo tempo importante e mexe com uma coisa que eu acho importante das pessoas saberem lidar com a crítica. Né? Porque é uma coisa que você tem, normalmente quando a gente está começando e quando a gente tem essas primeiras experiências jornalísticas, é muito comum que você tenha aquele apego absurdo a cada palavra que você escreveu e de você achar que assim, você é digno de um prêmio extra por aquela produção que você fez. E não, inevitavelmente, seja no mercado de trabalho, seja na sala de aula, o produto jornalístico é uma coisa em construção, né? De repente aquilo foi o melhor que você conseguiu fazer, com aqueles parâmetros, com aquelas perguntas que você se lembrou de fazer, com aquelas fontes que você conseguiu. Isso, né? No laboratório é uma coisa que assim, te cria essa dificuldade de você pegar as fontes primárias, as fontes mais importantes, né? Porque você não está formado, você é um estudante, então você tem que batalhar muito mais do que os outros batalham normalmente quando estão no meio de comunicação mais consolidado, para conseguir achar as pessoas certas e fazer as entrevistas do jeito que você gostaria. Né? E mais, você está aprendendo a entrevistar. Então é muito comum você ter a oportunidade de pegar a pessoa certa, mas não fazer as perguntas certas. Então você vai voltar para a redação e na hora de escrever vai perceber que assim, o que era efetivamente importante, você não tem a resposta. E você não vai conseguir, de repente, em algum
se não tiver aquele contato privilegiado, conversar de novo com o cara. Então a sua matéria vai ter a fragilidade típica daquele começo. Discutir, né? Como isso é feito, como é bem feito, como não é bem feito. Né? Eu sempre acho que nesse tipo de discussão eu aprendo muito mais do que ensino. Né? Porque é uma chance que você tem de se forçar a fazer uma leitura cada vez mais crítica e cada vez mais consciente dos meios de comunicação, para tentar passar isso para quem está na sala de aula com você, né? Para tentar partilhar isso de alguma forma e fazer com que as pessoas também adquiram essa vontade, essa consciência e essa sabedoria, né? De olhar para os meios de comunicação como versões de uma realidade, né? Como narrativas possíveis a partir de alguma realidade, e não como donos da verdade, ou não como donos da precisão absoluta, ou da objetividade irrestrita, enfim. Mas assim, a gente ter esse senso crítico para poder, ainda mais em tempos de internet, né, que tudo vira notícia, tudo vira verdade, ou pseudo-verdade, né, então você ganha uma grande... Tudo se pode escrever, né, você pode falar tudo em qualquer meio e tal, e às vezes isso vira uma surpresa na época que a gente teve que lidar, que foi com uma matéria que foi plagiada. E que era uma matéria que na nossa concepção era muito boa, bacana, fazia sentido e tal, e que de repente lá na frente, eu trabalhava no Correio Brasiliense também na época, e quando eu estava lá na redação, fechando o jornal, o autor da reportagem original me veio com um artefato na mão e falou: ó, você que é professor dessa disciplina aqui? Eu falei: não, sou eu sim. Tá vendo essa matéria aqui? Eu falei: tô vendo. Essa matéria é minha de 2 anos atrás. Aí eu, puxa. Aí ele me trouxe a original dele, me trouxe a matéria que saiu no artefato, e realmente, assim, era uma colagem pura e simples, né? Então a gente teve que lidar com aquilo, e assim, e ali foi um aprendizado importante para nós professores, para a direção do curso de comunicação, para os alunos de comunicação, do quanto um jornal laboratório ele tem uma visibilidade amplamente maior e repercussões muito mais superlativas do que uma disciplina pura e simples teórica de uma faculdade. Foi uma oportunidade para a gente conseguir discutir em sala de aula. O que aconteceu também? Acabou que o menino não prejudica só a ele. A edição aquela edição específica do artefato ficou marcada como uma edição que tinha uma matéria de plágio. Então as pessoas não se lembravam mais dela pela capa que ela tinha, pela manchete que ela tinha, pelas reportagens bem feitas que estavam lá dentro, mas por uma matéria que foi plagiada. Né? Foi uma tarefa meio complicada até a gente tentar resgatar um pouco dessa história, falando com alunos, antigos professores, quem tinham uma ou outra edição do artefato, para tentar criar um acervo, né, do que era esse jornal. Né? E até nas conversas com os alunos, a gente, assim, o meu maior termômetro era esse, as conversas com os alunos que já tinham passado pela disciplina e dos que iam passar. Né? Ninguém tinha grandes expectativas, ninguém tinha grandes projeções, ninguém tinha grandes... uma noção de que aquele espaço é um espaço diferenciado dentro do curso de jornalismo. Né? O jornal laboratório é o exercício... É a primeira chance de exercício pleno da profissão dentro da universidade, né? Então é aquele espaço que você pode, sabe, experimentar, pensar, pirar mesmo, assim, criar algumas coisas que você queira ver como é que fica, né? Assim, enfim, eu sentia que, assim, as pessoas não entendiam o potencial que aquela disciplina tinha. A gente teve ali, ao mesmo tempo, na mesma hora em que a gente chegou para fazer esse trabalho, um investimento bastante significativo da universidade em montar a estrutura do jornal laboratório, né? Que foi, na época, montaram uma estrutura de ponta, com computadores de última geração, com a mesa grande para discussão de pautas. Então, é um casamento, na verdade, entre o interesse institucional de promover essa possibilidade, né? E aí eu vejo muito o dedo do André, na época que era o diretor do curso, né? Que com a equipe deles conseguiram batalhar para formular naquela estrutura do jeitinho que a gente pensou, porque na época eu lembro que eu e Karina pensamos o melhor dos mundos. Né? Eles pediram pra gente, como é que seria um projeto legal de uma redação de jornal para laboratório aqui dentro da universidade. Aí sentamos eu e Karina e fomos lá pensar o que tinha de mais bacana. Né? O que a gente poderia, pensando já numa estrutura de convergência mesmo de meios, né? Para ser um jornal que nascesse com essa estrutura de meio impresso, mas que também funcionasse para a internet, que já tivesse pensamentos de a longo prazo, mexer com redes sociais e coisas desse tipo, que fizesse um casamento, né? Um produto que tivesse assim todas essas
essas estruturas e engrenagens de informação que podem fazer com que um produto jornalístico funcione de uma forma legal. Uma confluência de fatores positivos que fizeram com que naquele instante a gente tivesse a chance de produzir o artefato do jeito que ele veio se consolidar. Repórter de esporte durante muito tempo, eu fui subeditor de esporte durante muito tempo. E eu sabia, assim, eu tinha essa noção de que, para o bem ou para o mal, essa organização da Copa do Mundo no Brasil ia acontecer uma vez na minha vida. Certamente a gente não vai ter essa experiência de novo, né? Então, ou eu tomava, quando surgia esse convite, ou eu aproveitava esse convite naquele instante e mergulhava de cabeça, ou eu não ia se repetir nessa existência, né? Então, eu tive essa experiência com o artefato agora, posso de repente abrir um parênteses e voltar para o mercado e cuidar dessa parte da Copa do Mundo, mas eu tenho essa vontade de voltar para a academia, assim, a minha perspectiva a médio e longo prazo tem muito a ver com sala de aula, tem muito a ver com pesquisa, doutorado, enfim, continuar nessa área acadêmica. Eu quero ouvir o que vocês pensam, ouvir o que vocês projetam do que seria um laboratório feito nos moldes que vocês pensam o jornalismo, né, construído ao longo do curso de vocês, né, e construir um debate a partir disso.